Olá, estamos começando o TVT Entrevista. E no programa de hoje, vamos falar sobre um fenômeno que está ganhando cada vez mais força no ambiente virtual: a disseminação de ódio contra mulheres. Discursos desse tipo são, em muitos casos, sutis e mascarados com humor, atraindo meninos jovens, podendo ser o primeiro passo para que um crime de ódio seja cometido. Para debatermos sobre o assunto, convidamos Natália Ferracioli, psicóloga clínica de orientação psicanalítica. Além disso, é doutoranda do Laboratório de Ensino e Pesquisa em Psicologia da Saúde da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras da USP em Ribeirão Preto. Mas antes de iniciarmos a nossa entrevista, vamos verificar a dimensão da presença de discursos misóginos e crimes de gênero na internet, e como esse fenômeno se reflete de maneira indireta no fortalecimento da opressão e da violência contra mulheres na nossa sociedade, com o repórter Gabi Sertori. Nos últimos 7 anos, foi registrado pelo Laboratório de Estudos de Internet da Universidade Federal do Rio de Janeiro 137 canais do YouTube que pregam um discurso de ódio contra mulheres. Nesse período, foram publicados mais de 100 mil vídeos com quase 4 bilhões de visualizações ao todo. Segundo a Central Nacional de Denúncias de Crimes Cibernéticos, a SaferNet, entre 2017 e 2022 foram listadas cerca de 300 mil denúncias de crimes de ódio em ambiente virtual no Brasil. As principais vítimas foram as mulheres, com um total de mais de 74 mil denúncias de misoginia. E o ódio contra as mulheres não se prende somente às telas digitais. Embora não se possa provar uma ligação direta entre as duas crescentes, o Anuário Brasileiro de Segurança Pública mostrou que o Brasil teve um aumento de 40% nos feminicídios entre 2017 e 2022. O número de casos de violência doméstica e familiar também cresceu quase 10% entre 2022 e 2023. Como vimos na reportagem, há uma coincidência temporal entre o crescimento da misoginia digital e o aumento da violência física contra as mulheres. Natália, é possível relacionar esse discurso sofrido nas redes sociais com as agressões no mundo real? Com certeza. Inclusive, tem alguns pesquisadores atualmente que não separam mais o que acontece na vida online do que acontece no mundo offline. Essa é um contínuo, então essas esferas se comunicam. A gente pode pensar que as coisas estão realmente bem relacionadas. Qual a razão pela qual grupos de ódio contra mulheres têm crescido cada vez mais no ambiente virtual? A gente pode pensar tanto na sensação de anonimato quanto de impunidade. E aí a gente percebe que, inclusive isso foi falado, que cada vez mais os meninos jovens têm sido cooptados por esses grupos através de memes, de piadas, de brincadeiras, e aí fica parecendo que é uma coisa inocente, só que não é. Já está entrando na mente desses adolescentes, desses jovens, e plantando sementes aí do ódio. E quais são as causas dos meninos jovens serem mais propensos a serem seduzidos por esse tipo de misoginia? A gente pode pensar tanto na própria constituição da personalidade que vai acontecendo, nessa fase da vida, da adolescência, que eles são mais vulneráveis, mais suscetíveis, buscam grupos de identificação, mas também, principalmente nos dias de hoje, tem muitos desses meninos que vivem, a gente fala da geração do quarto, esses meninos que vivem nas telas, vivem fechados, às vezes é já natural da adolescência se isolar um pouco mais, mas antes esses meninos ficavam isolados no quarto, jogando, de repente, só que agora eles se isolam da família e do entorno, mas estão conectados. E aí eles se conectam com pessoas do mundo inteiro e isso acaba favorecendo que encontrem esses grupos mais extremistas. E como a família e a escola podem agir juntas para reeducar esses jovens? Excelente pergunta, porque justamente por ser um problema tão complexo, a gente precisa de esforços também, de conjugar esforços. E a escola, além da família, obviamente, na família é o diálogo, é manter essa atenção, é chamar para conversar, é não deixar, vai ficar um pouco no quarto. Às vezes os pais têm muito uma dúvida assim, mas eu vou invadir a privacidade do meu filho? Até que ponto é importante deixar essa privacidade? Até que ponto é importante saber o que eles estão vendo, o que eles estão compartilhando? Então, sempre o diálogo, chamar para conversar, sim, saber o que eles estão consumindo. E a escola pode contribuir muito com educação para a igualdade de gênero, educação digital, para ajudar também a identificar essas brincadeiras que não são brincadeiras, que são violências. Então, tudo isso a escola pode contribuir muito e esse trabalho conjunto com a família. E outros setores também, Não sei se vocês vão abarcar alguma coisa disso, mas escola, família, governo e as próprias plataformas digitais.
E como o anonimato na internet contribui para a banalização da violência contra as mulheres? É justamente por sentirem que não vai acontecer nada com eles, é a impunidade e o anonimato. Porque eu não sei quem que tá falando, e às vezes até por esse tom de brincadeira. A misoginia ela é muito comum naqueles chans, né? Sim. E essas plataformas específicas, elas garantem o anonimato de uma maneira até assustadora. E aí, às vezes, fica até uma confusão com uma coisa assim, mas até onde que vai a liberdade de expressão? O que que é liberdade de expressão? O que que é, né, censura? Quando, na verdade, o que promove um discurso de ódio e coloca minorias em risco, e aí não são minorias populacionais necessariamente, né? Na verdade, a liberdade de expressão tem um limite. Ela não pode ser colocada dessa forma. Mas em relação à sua pergunta, justamente sobre a questão do anonimato, as plataformas permitem isso. E é por isso que é importante também ter uma regulamentação dessas plataformas. Além das possibilidades de fazer denúncias dentro das próprias plataformas, mas uma forma de acessar os usuários. Muitos dos massacres, por exemplo, que aconteceram, eles foram organizados nesses chans. Sim. Como você comentou, né, os discursos são tratados muitas vezes como piadas ou como direito de liberdade de expressão. Esses fatores podem mascarar esses discursos de ódio e criar um ambiente permissivo para que esses jovens se sintam à vontade de destilar violência? Com certeza. E eu acho que essa é uma das coisas mais perigosas desse eu ia dizer submundo, mas não é um submundo, que está na superfície já. Sim. Inclusive tem até, eu não lembro exatamente quem que fez esse teste, eu acho que não foi só uma pessoa, mas eu ouvi algumas pessoas falando de terem feito um teste numa determinada plataforma. Pode falar nome aqui de plataforma ou melhor não? Pode, não? Pode. Acho Pode, que sim. fala. Fica à vontade. Ela fez um teste no TikTok. E ela fez um perfil como se fosse um menino de 13 anos. E aí, muito rapidamente, de conteúdo sobre futebol, carro, já começou a receber, sem colocar nada, não colocou preferências, não tinha ainda um algoritmo, porque não tinha consumido nada ainda. Muito rapidamente começou a receber esses memes, dessas piadas, né? E desses conteúdos que mascaram toda essa misoginia e toda essa violência. Eu tenho um exemplo, inclusive, pessoal. Meu filho tem 11 anos. Ele não tem Instagram, ele tem um perfil dele, porque ele é goleiro. E aí ele tem um perfil que é para divulgar essa parte, só que quem controla sou eu e meu marido. Ele não tem acesso. E aí tem vários amiguinhos dele e crianças mais novas que ele, da escola, que tem, né, os perfis e tal. E eu, que vejo as mensagens que ele recebe, um dos meninos, de 8 anos, tinha enviado para ele o que parecia ser uma piada inocente. E eu tenho certeza que esse menino não pegou a maldade dessa piada, que é um menino de 8 anos. Ele ainda não foi cooptado. Mas era uma piada que falava assim, eu não vou falar a parte horrorosa da coisa, mas que tipo de... eu vou mostrar que tipo de anzol eu uso para pegar cada tipo de peixe. E aí ia mostrando, e no fim revelava algo como se fosse através de dinheiro e posses para pegar a mulher. E esse peixe do final era uma mulher. Só que vocês podem imaginar de que peixe, né, que essa mulher foi comparada. Então esse tipo de coisa, obviamente não mostrei para ele, mas falei para ele de como essas coisas vão atingir, porque a gente também não consegue controlar tudo. Então ele acessa, por exemplo, o Instagram e ele vê muito conteúdo de futebol, obviamente. Mas eu já tenho informações para ele de como identificar, às vezes até possíveis piadas nesse mundo do futebol que tem conteúdos machistas, misóginos, discriminatórios, racistas. Então é por isso que, né, a gente não vai conseguir também colocar esses jovens numa bolha. Então a gente precisa fazer essa educação com o diálogo e ajudá-los a identificar para não cair nessas armadilhas. Então, quando ele, por exemplo, hoje, quando ele vê alguma coisa que ele desconfia, ele vem me perguntar: mãe, isso aqui eu achei meio sem noção. Filho, você tem razão, isso aqui é sem noção por causa disso, disso e disso. E quais são os impactos emocionais e psicológicos mais comuns vividos por mulheres que sofrem esse tipo de misoginia? Aí a gente pode pensar numa série de consequências, né? Mas muita insegurança. A gente vê essa violência, né? Ela passa aí para esse mundo real
de diversas formas. Então, às vezes, a mulher se sente coagida. Eu vou falar para vocês que eu pensei 2 vezes antes de aceitar falar sobre esse tema aqui. Porque como mulher, eu vou acabar estando exposta, e muitas mulheres que falam sobre esse tema são atacadas. Então, isso já é uma forma de silenciamento, já é uma forma de evitar que as nossas vozes cheguem. A gente vê isso na política, a gente teve um exemplo essa semana, né? Então, de violência política. E aí, às vezes, tem casos, por exemplo, de candidatas que retiraram as candidaturas porque estavam sendo ameaçadas. E a gente não vê isso acontecendo com os homens. Então, essas consequências emocionais, elas podem ir desde... Eu não gosto de patologizar as coisas, né? Mas a gente pode pensar aí a longo prazo em consequências como crises de ansiedade, transtorno de estresse pós-traumático, depressão e coisas assim, as mais sérias, né? Antes de continuarmos a nossa entrevista, nossa repórter Sara Vitaliano ouviu algumas mulheres que já sofreram algum tipo de discurso de ódio na internet e falaram como se sentiram em relação a isso. Você já viveu algum ataque machista nas redes sociais? Provavelmente sim, mas específico agora eu não lembro. Não. Na internet, já aconteceu uma vez que eu tava com uns amigos meus e a gente tava jogando um jogo normal, normalmente é jogos de tiros. Free Fire é o nome, lembrei. E a gente tava jogando normalmente e alguém ligou o nick. E eu peguei e comecei a interagir com o pessoal que tava no nick, e aí veio um casal. Eu sofri, entre aspas, machismo de um casal. Você já presenciou com outra pessoa? Já. Como você se sentiu? Cara, foi um comentário tão absurdo que eu fiquei mal por mim mesmo, pela pessoa e por todo mundo que já sofreu aquilo, porque foi relacionado a um crime bem hediondo aqui do Brasil e o que acontece é normalizado porque a gente é mulher. Então, eu fiquei mal e todo mundo nos comentários começou a atacar o cara, então foi bem pesado assim pra mim, eu gravo isso até hoje. Eu tô produzindo um TCC sobre isso, então eu tive que pesquisar e me deparar com várias manifestações desse tipo e foi bem pesado, assim, em vários momentos eu me senti bem mal, me tocou diretamente como mulher. Não tem só manifestações voltadas para mulheres adultas, tem algumas manifestações voltadas para crianças também, que deixa tudo ainda mais sério, né, e mais perigoso. Então, é realmente uma coisa que toca muito, acho que não só eu, mas todas as mulheres. Considerando as experiências compartilhadas, é fundamental entender que tipo de apoio psicológico é recomendado para as mulheres que sofreram com esse tipo de violência. Uma coisa que eu fiquei pensando através do discurso, né, dessas entrevistadas é que mesmo que ela não se recorde ou não tenha vivido isso, ela também é afetada, vocês perceberam? Porque é uma coisa que enquanto uma sofre, as demais também sentem isso. Agora, respondendo, eu precisava comentar isso, mas respondendo a sua pergunta diretamente, é importante que, inclusive, tenha políticas públicas voltadas para o acolhimento dessas mulheres afetadas diretamente por essa questão. Porque, às vezes, a gente vê também dificuldades de acesso, né? Então, eu posso falar, por exemplo, para a pessoa fazer psicoterapia, mas a gente também tem que lembrar que tem recortes de classe, de raça, e muitas vezes vai ser difícil a pessoa ter acesso a isso. Por isso que a gente precisa também dessas ações do governo que disponibilizem tanto locais de acolhimento. Existem locais de acolhimento a mulheres, mas não necessariamente são voltados para as questões, né, de misoginia online, por exemplo, mas também a psicoterapia para ajudar a lidar com as consequências. Só que quando a gente fala também dessas políticas, e aí vem a importância, né, também da educação como um todo, é justamente para tentar prevenir que chegue nesse ponto de ter que remediar depois. Mas quando a pessoa já sofreu com isso, e mesmo que não tenha sido ela diretamente, aí retomando isso, essa fala, é importante procurar ajuda profissional, mas também é muito fácil dizer isso e não ter, de repente, às vezes, aonde a pessoa recorrer. Então, precisa que os governos também se mobilizem para oferecer esses espaços de suporte. Como você disse, esses discursos de ódio, eles deixam as mulheres inseguras na internet. Como isso afeta a autoestima e a própria insegurança delas no dia a dia? Justamente, acho que de certa forma eu já acabei respondendo isso, né? Mas muitas vezes as mulheres podem evitar fazer determinadas coisas, se colocar em determinadas situações. Em relação à autoestima, se a gente for pensar, por exemplo, até nesses padrões de pressão estética, né? De se sentir sempre ou feia, insuficiente, com
tudo que é colocado, não que os homens também não sofram disso, mas para cima das mulheres é uma coisa muito mais severa. Então a gente vê até influência em transtornos alimentares, que daí também são outras questões emocionais que podem advir. E aí você vai falar assim, Natália, mas o que isso tem a ver com misoginia? Tem a ver com misoginia, com machismo, com essa sociedade patriarcal que cobra padrões das mulheres, né? E aí isso pode afetar tanto a vida pessoal quanto a vida profissional, questão de relacionamento, de confiança, de poder se colocar perante outras pessoas, né, de ter segurança, por exemplo, para estar em um ambiente. A gente vê muito as mulheres... Tem um exemplo que é clássico, né, quando a gente fala desse tema. Geralmente, se um homem estiver num local cercado de mulheres desconhecidas, ele vai se sentir num harém. Ele vai achar que ele ganhou na loteria. E uma mulher nessa mesma situação, ela vai estar provavelmente aterrorizada, porque ela não sabe o que esperar desses homens. Então, isso também é uma das consequências. É comum que as mulheres se calem por medo da exposição negativa e de não serem levadas a sério. Como você falou, como encorajar essas mulheres não só a buscar ajuda a partir de uma violência sofrida, mas para que ela também não se omita tanto dentro da internet quanto na vida fora da internet. Por isso que é importante promover esse tipo de debate, né, esse tipo de diálogo que a gente está tendo, trazer informações para as pessoas, falar para elas sobre os direitos que elas têm. Que essa é uma das formas de dizer que elas não estão sozinhas. Já surgiram vários movimentos assim, o Me Too é um exemplo, né? Então, de dizer assim, olha, não se cale perante essas violências, né? Você vai ter suporte, só que, de novo, não adianta falar e não ter. Então, a gente precisa das políticas públicas para que elas possam realmente recorrer e serem protegidas. Porque muitas têm medo de falar e depois, como é que vai ficar essa exposição? Sim. Eu vou realmente ser protegida? Ou eu vou estar mais exposta, eu vou estar mais vulnerável e eu vou poder ser uma potencial vítima. Uma vítima concreta, por exemplo, de feminicídio, porque vítima, sim, no sentido psicológico, né, ela já é. Você chegou a falar sobre a responsabilidade das empresas também, não só da família, da escola. Como essas empresas podem ser responsabilizadas por esses crimes que acontecem na internet contra as mulheres? Essa parte eu acho um pouco difícil responder a partir do meu conhecimento, que é mais psicológico, mas recentemente eu estava assistindo um evento, só que ele já aconteceu há uns 2 anos, esse evento. E tinha uma advogada do Google falando sobre responsabilização, falando sobre essas denúncias, e também ela estava falando sobre o YouTube, como que eles rapidamente também tentam remover alguns conteúdos que são identificados como misóginos, né, ou como não só em relação à mulher, mas de outros tipos de violência. Mas recentemente a gente vê que esses cuidados, eles acabaram caindo muito por terra. Então a gente vê que, por exemplo, essas plataformas hoje elas lucram muito. Isso foi dito também no começo, né, da reportagem. Então essas plataformas, com todos esses compartilhamentos, com todas essas visualizações, esses criadores de conteúdo têm lucrado com esses discursos. Então essa é uma grande questão para o direito também. Não tenho essa resposta, mas essa pergunta fica. Como que isso pode ser feito? Porque do jeito que está, não pode continuar, não está adequado. Natália, muito obrigada por aceitar o nosso convite. A sua participação foi fundamental para esclarecer as razões e as consequências desse assunto tão impactante e perigoso nos dias atuais. Imagina, eu que agradeço a confiança, espero ter podido plantar algumas sementinhas, né? Mas o debate precisa continuar. Muito obrigado. Obrigado. O TVT fica por aqui e até o próximo programa.